Boa noite, meus amigos, minhas amigas de todo o Brasil. Quem fala é o Luciano Melo, do canal Luciano Tricolor, de volta aí para mais um vídeo, né? Nesse pós-jogo aí de Fluminense 2, Chapecoense 1. Vamos falar um pouco do que foi essa partida, né? Do que foi essa vitória, uma vitória suada. Ufa, ufa, ufa. Vitória em que chegou certo tempo da partida, achávamos que não iríamos conseguir, né? Mas vamos falar um pouco sobre essa partida, analisar o que foi a partida. Mas lembrando a você, meu amigo, minha amiga tricolor, flamenguista, botafoguense vascaíno, deixa o teu like, se inscreva no canal. É muito importante para o canal aí, muito importante para o trabalho do amigo aí que está no começo. Deixa o teu like, ativa o sininho para as notificações, né? Compartilha esse vídeo e deixa o teu comentário. Vamos lá. Hoje veio, né, o time do Fluminense hoje, um jogo assim, em tese, menos difícil do que a parada dura que encontramos aí, vamos encontrar ainda de adiante. Um jogo no Maracanã, hoje às 20h30, contra a Chapecoense, um time que é lanterna do campeonato, o Fluminense ocupando a terceira colocação, sabendo já que o Palmeiras havia vencido o seu confronto e não deixar o líder, né, distanciar muito, teríamos que hoje ganhar essa partida. E jogo no Maracanã contra o Lanterna não tem como negociar a vitória. É vitória, vitória ou vitória. O pensamento da equipe tem que ser esse: é entrar para ganhar. E, né, meus amigos, o time veio um pouco mexido aí, com algumas mudanças, com Fábio, Guga, James Freitas e Guilherme Arana, Bernal, Hércules e Savarino, Canóbio, Castilho e Kevin Serna. E, meus amigos, essa formação não foi ruim. E principalmente, né, pelo adversário. Com o adversário, desde o primeiro minuto de jogo, o adversário só queria se defender. E se defendeu muito mal. O adversário só se defendeu, era ataque contra a defesa, e quando pegava a bola dava bicão para frente para se livrar, para tentar se recompor defensivamente novamente. Aí o Fábio, né, atuação segura, tranquila, não teve culpa no gol que levou. O Guga fez uma partida ali tranquila também, ok, se dando muito bem com o Canóbio ali naquela tabelinha pela direita, né? O James e o Freitas não comprometeram o miolo de zaga. O Arana, aquele jogador 60%. Não é aquele jogador que esperávamos que fosse no Fluminense, mas também não comprometeu. Arana, até hoje, esperamos algo mais do Arana. Não é o Guga. O Guga, a gente sabe que o nível do Guga é aquele. O Arana, não. A gente sabe que o que o Arana está apresentando hoje não é o nível do Arana. O Arana é um nível acima do que ele está apresentando hoje. Então, sempre vamos esperar algo mais do Guilherme Arana. Não o futebol que ele está apresentando ultimamente. Mas, no entanto, não comprometeu. O Bernal na cabeça de área ali, né, o cincão, errou muitos passes, não voltou bem conectado à equipe ainda depois da sua contusão. Antes da contusão, ele estava muito bem, estava sendo um dos pilares ali do meio-campo junto com o Martinelli. Se lesionou, voltou, mas não voltou bem, errou muitos passos hoje, não estava conseguindo dar aquela consistência. É claro que o time da Chapecoense, muito fraco tecnicamente, facilitou um pouco o trabalho do Bernal, mas mesmo assim ele não estava muito bem. Ao contrário do seu companheiro, o Hércules, que estava tentando fazer o possível e o impossível para cobrir o companheiro, ele estava bem. E o Savarino, que é aquele jogador que já conhecemos, não pode sair da equipe. Tem que jogar os 90 minutos. Então, o melhor jogador hoje no momento no Fluminense é o Fábio, Savarino e mais 9.
Canóbio, tranquilo ali na frente, fez até uma partida ok, partida boa. O Castilho, meus amigos, vou falar a vocês. Vídeo passado aí, comentei sobre o que era a camisa 9 do Fluminense. Porque a gente não vê o JK como um centroavante, a gente vê como um segundo atacante. O JK não é um centroavante, ele é um segundo atacante. Faz gol, beleza, mas não é o 9. O Castilho é o 9. E, meus amigos, comparar o Castilho a alguns 9 que tivemos é complicado. Por quê? Eu vou citar dois 9 que você, meu amigo tricolor, minha amiga tricolor, que vive o Fluminense, vai concordar comigo, que é Aguinaldão, cabeça quadrada, certo? Tuta, Washington, coração valente, eram exímios centroavantes, aquele centroavante de habilidade? Não. Mas dentro da área, bola neles era fatal. Bola no Washington, no Aguinaldo, no Tuta, dentro da área, era fatal. E hoje, né, o Fluminense, no último respiro da janela de transferência, me traz o Castilho, e o cara recebe 300 bolas e não consegue concluir uma dentro das redes. Eu não vou citar o Fred, eu não vou citar o Ezio, que isso aí já é bater demais no Castilho, né? Isso aí já são... Citei 3 dos jogadores que não eram jogadores exemplares, mas dentro da área eram fatais. E o Rodrigo Castilho? Quantas bolas ele tem que receber para ele conseguir fazer um gol? Porque quantas bolas ele recebeu no jogo de hoje? Complicado, meus amigos. É complicado. Um jogo desse fácil, um jogo desse para ter um placar de no mínimo 4-0, o time empilha oportunidades, empilha finalizações. É claro que vale destacar que, na minha opinião, o melhor da partida foi o goleiro da Chape. Mas vou lembrar a vocês, como foi o gol do Fluminense, os gols do Fluminense. Primeiro de pênalti, a bola lá no ângulo esquerdo do goleiro. Segundo, a bola lá no alto do JK forte. E as finalizações da equipe do Fluminense foram onde? Todas elas ao alcance do goleiro. O goleiro está bem e você ainda facilita a vida dele. Você quer fazer gol? Não quer. Se você está facilitando a vida do goleiro, você está vendo que o goleiro está bem, você tem que fazer o máximo para que ele não consiga chegar nas bolas, nas finalizações. E o Castilho, todas elas eram em cima do goleiro. Não teve uma finalização que ele conseguiu tirar do goleiro. E, por último, um jogador que a gente não viu em campo. Era um zero à esquerda, era um jogador nulo, que era o Kevin Serna. O que foi o Kevin Serna, meus amigos, nessa partida de hoje? Simplesmente horrível. Para mim, na minha opinião, nota 0 para Kevin Serna. Nota 0, 0. Não teve nada que se aproveitasse, nenhuma bola que se aproveitasse saindo do pé do Kevin Serna. E aí, né, tivemos várias finalizações na primeira etapa, o jogo termina 0-0 primeiro tempo. No intervalo, o Zubeldia
eu acho que primeira vez ele consegue enxergar o jogo e viu que o Kevin Serna estava muito mal e trocou, colocou o Soteldo, que estava à disposição hoje. O jogo foi outro. O jogo mudou, o jogo teve jogo pela direita, que estava tendo com o Canóbio e o Guga, o jogo passou a ter jogo pela esquerda, porque não tinha. E aí o Soteldo entrou muito bem pela esquerda e bagunçando o lateral toda hora. Aos 11 minutos, né, teve uma bola cruzada da direita, uma cabeçada, não me recordo se foi do Bernal ou de quem foi. Bola bate na mão do defensor da Chapecoense. Chamado o árbitro pela equipe do VAR, foi ao monitor, constatou pênalti para o Fluminense. 12 minutos, Savarino bate lá no ângulo, 1-0 Fluminense. Beleza. E aí, meus amigos, o Fluminense continuou naquela toada ali. Daqui, dali, tentava finalizar, não conseguia. Bola em cima do goleiro, bola ia para fora e nada. Aos 34 minutos, meus amigos, um erro de bola no meio-campo ali, na linha lateral, um passe errado do Hércules, saiu um contra-ataque rápido da Chapecoense, que até então nem havia chegado no gol do Fábio. Deu a bola no jogador que tinha acabado de entrar, o Enio. O Enio arriscou um belo chute da entrada da área. Teve muita sorte no chute, foi muito feliz. Aquela bola que vai na direção do meio do gol e vai saindo do meio do gol e vai em direção à gaveta. Foi lá na gaveta. Fábio se esticou todo, mas não conseguiu pegar. Chape, aos 34 minutos, empata a partida. E olha, meus amigos, até os 34 minutos, o Fluminense só tinha feito uma substituição, que foi a do intervalo. Aonde eu falo, né, que parece que o treinador às vezes não lê o jogo. O time tá batendo em nada. Não consegue finalizar, tá vendo o seu centroavante não consegue acertar o gol. Ele fez aos 35 3 substituições. Ele coloca o Ganso, coloca o John Kennedy, né, e coloca o Alisson no lugar de Hércules, Canóbio e Bernal. Aí ele coloca o Ganso junto com o Alisson ali, naquele meio campo, coloca o John Kennedy lá na frente junto com o Castilho espetado, o Savarino trabalhando ali por trás, pela direita, né, fazendo aquela direita meio ali, os Gansos chegando um pouco mais. E, meus amigos, aos 42, se eu não me engano, 42, aos 42 minutos, né, uma bola ali pela esquerda, uma bola jogada, uma tabela bonita ali, veio para o JK sapecou no goleiro, fora do alcance do goleiro, aonde eu falo, se você está vendo que o goleiro está bem, você tem que tentar tirar o máximo dele. O JK fez uma bola tirando do goleiro, uma bola forte, belíssimo gol do JK, que entrou muito bem. E aí, né, meus amigos, um jogo que era aparentemente menos difícil antes da partida, durante a partida se tornou um jogo muito fácil, mas o time dentro de campo não conseguia colocar essa facilidade em prática, transformar em gols. O time teve muita dificuldade em acertar a rede. Finalizar é uma coisa. Não adianta eu ter 200 finalizações, o adversário vai lá e faz um gol, ganha de 1-0. O que adiantou ter finalização? Não adianta de nada. Então o time teve 1000 finalizações, mas não consegue concluir no gol, não consegue acertar a rede. Facilita a vida do goleiro.
que, na minha opinião, foi o destaque da partida, o goleiro da Chapecoense. E vale destacar também, meus amigos, há quantos jogos o nosso setor defensivo vem levando gols. Há mais de 5 jogos o nosso setor defensivo vem levando gols. É claro, a não ser esse jogo último passado aí contra o Operário, né? Esse jogo em que deu calo na vista, o Fluminense vem levando gols em quase todas as partidas. E hoje levou um gol de um time que não atacava, que abdicou do seu ataque o tempo inteiro, o jogo inteiro. A Chape só deu um respiro final ali no final da partida, que ela deu uns 2 ou 3 ataques ali no abafa. E aos quase 45, o Guga sentiu, o técnico vai e me coloca mais um zagueiro. Ele está querendo o quê? Isso é leitura de jogo? O time da Chape está pressionando o seu time sem qualidade nenhuma, o time da Chapecoense. Vai ser, com certeza, um dos candidatos ao rebaixamento, já é o Lanterna, né? Vai ser difícil sair dessa situação. E você me tira um lateral, claro, por contusão, e coloca um zagueiro. Você está querendo o quê? Isso é leitura de jogo? É leitura de quem quer ganhar jogo contra um time desse nível da Chapecoense? Ganhou 2-1, mas merecíamos, torcedores tricolores, nós passarmos pelo sufoco que passou, principalmente no final da etapa. E eu estava até imaginando que o Fluminense poderia até levar esse gol de empate no final da etapa, que sempre, quase sempre acontece uma dessas coisas com o Fluminense. Difícil, né, meus amigos? Mas, né, tínhamos que ganhar. Palmeiras conseguiu a sua vitória, o Flamengo conseguiu uma ótima vitória lá na Arena MRV em cima do Atlético. Se eu não estou enganado, acho que foi 4-0, né? Estamos ali, não podíamos deixar esses dois se distanciar, né? Atlético, perdão, Palmeiras está lá em cima, estamos empatados, né? Junto com o Flamengo com 26 pontos. E aí? Vamos ver aqui. Ó, Palmeiras, 32 pontos. Fluminense e Flamengo, Flamengo e Fluminense com 26. São Paulo, 23. Atlético Paranaense, 22. Não podíamos deixar escapar essa oportunidade hoje da vitória, né? Já que era um jogo acessível à vitória, não podíamos negociar a vitória, já que o próximo jogo do Campeonato Brasileiro é fora contra o Internacional, que empatou ontem com o Botafogo, né? E vamos jogar lá no Sul, lá no Beira-Rio. Não podemos negociar pontos, principalmente agora. Vamos jogar 3 jogos fora. Quinta-feira na Bolívia, na altitude, contra o Bolívar, sem poder negociar a vitória, porque estamos com 1 ponto em 2 rodadas. Vamos jogar no domingo no Beira-Rio contra o Internacional e vamos jogar na outra quarta na Argentina contra o Rivadavia, não podendo negociar a vitória também. Então, o jogo de hoje foi um jogo para dar um pouco de respiro, mas um jogo para saber que temos
que concluir as nossas finalizações para que tenhamos êxito e não passamos as dificuldades que estamos passando em alguns jogos. De ficar, às vezes, fazendo 1-0 e, às vezes, tomando sufoco com o adversário dando sufoco na gente. E você vê, se fosse um time um pouco melhor hoje, poderíamos até perder essa partida. Porque a Chapecoense veio com o propósito de se defender o tempo inteiro. Ela só deu um gásinho no final do jogo, que ela viu que poderia até chegar ao empate. Não conseguiu, não foi feliz, porque o seu time é muito fraco tecnicamente, mas poderia. Vamos ver aí o que vai dar para essa sequência. Agora só temos jogo na quinta-feira pela Libertadores. Vamos torcer para que tudo dê certo, né? E vamos que vamos. Saudações tricolores. Essa foi a análise do que foi essa partida no jogo de hoje. Atuações de alguns jogadores, né? E o placar, que é claro, era tudo que esperávamos. A vitória acima de tudo. Saudações tricolores. Se inscreve no canal para ficar legal. Se inscreve aí, deixa o teu like, ativa os sininhos, compartilha esse vídeo e deixa o teu comentário. Saudações tricolores.